Bom, pessoal, esse vídeo é um complemento ao meu vídeo anterior sobre as mudanças nos últimos anos nos conteúdos de história do Enem, e aqui eu vou abordar as 4 últimas questões sobre o tema ditadura civil-militar que apareceram no Enem. Então, vamos lá. Primeira questão é a questão número 13 da prova Caderno Azul, Enem 2016. A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civis militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 60 e 80. Depois do Brasil e do Paraguai de Stroessner, foi a vez da Argentina em 1966, Bolívia em 66 e 71, Uruguai e Chile em 73 e a Argentina novamente em 76. Né? A ditadura militar argentina ela foi intermeada por um novo período de peronismo. Em todos os casos se instalaram ditaduras civis militares em maior ou menor medida, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Levando em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo coordenar. Bom, a Operação Condor é uma aliança, né, um diálogo, pautas em comum entre os governos militares do Cone Sul, né, da América Latina, que estabeleciam certas metas comuns, especialmente no que diz respeito à repressão a opositores, que era a alternativa correta, né, aqui no caso o item D, mas só para ver por que não poderiam ser as outras. Modificação de limites territoriais, não há nenhuma alteração de fronteiras. O texto fala de fronteiras ideológicas e não de fronteiras físicas. Sobrevivência de oficiais exilados, mas quem se exilava no período das ditaduras não eram oficiais do exército, militares, eram opositores, né? Interferência de potências mundiais, mas no caso é tudo em torno do interesse dos Estados Unidos, então não podemos falar potências no plural. E o item E, que fala de implantação de governos nacionalistas, tome cuidado, porque embora as ditaduras militares usem muito a retórica patriótica, não necessariamente são governos nacionalistas. Porque, por exemplo, a ditadura militar do Chile implementou pautas neoliberais e abriu a economia do país aos interesses estrangeiros. Então, não são necessariamente governos de viés nacionalista, principalmente naquilo que se refere às pautas econômicas. Então, aqui no caso, era a alternativa D. Tá? Então, falava aí dessa integração entre as várias ditaduras. Agora, em 2017, questão 83 do Caderno Azul, aí a questão fala 2 vezes o termo ditadura e golpe e fala da questão da Igreja Católica ter apoiado o regime militar. No período anterior ao golpe militar de 1964, os documentos episcopais indicavam para os bispos que o desenvolvimento econômico e claramente o desenvolvimento capitalista, orientando-se no sentido da justa distribuição da riqueza, resolveria o problema da miséria rural e, consequentemente, supriria a possibilidade do proselitismo e da expansão comunista entre os camponeses. Foi nesse sentido que o golpe de Estado de 31 de março de 64 foi acolhido pela Igreja. Então vamos lá. A Igreja tinha uma leitura muito simples. A pobreza no campo era um elemento que permitiu o avanço das ideias socialistas. Então, um capitalismo que acabasse com a miséria no campo seria uma solução dentro do capitalismo para a questão social da pobreza, mas ao mesmo tempo uma forma de barrar o avanço das ideias socialistas. Sim, um capitalismo que realmente supre as necessidades da população é uma forma de tornar as ideias socialistas menos atrativas. A gente vê isso na Europa no estado de bem-estar social. A grande questão é que no Brasil isso nunca aconteceu, sobretudo no meio rural, onde a exploração econômica segue ali uma lógica extremamente agressiva, né? Então, vamos lá. Em que pesem as divergências no interior do clero após a instauração da ditadura civil-militar, o posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica de que a luta de classes é estimulada pelo livre mercado. Não, a igreja diria que a luta de classes é estimulada pelo socialismo. Que o socialismo vende a ideia da luta de classes como elemento de confusão social. Tá?
É uma criação do socialismo, não uma análise da realidade, segundo essa visão da igreja. Poder oligárquico é limitado pela ação do exército. Mas aqui ele não está falando das oligarquias, embora a gente possa remeter à questão, né, das oligarquias rurais e tal, mas não é isso. Inclusive a igreja não está falando da ditadura num sentido da necessidade do exército governar, mas sim de um mecanismo para viabilizar esse suposto capitalismo que eliminaria a miséria no campo. C. Doutrina cristã é beneficiada pelo atraso do interior. Também não, porque não há vínculo entre pobreza e cristianismo aqui. Inclusive a igreja aqui se coloca como promotora de ideias que levariam à melhoria das condições sociais. Então tá errado isso aqui. D. Espaço político é dominado pelo interesse empresarial. Pode ser, mas também não é verdadeiro, né? Porque existem outros interesses ali em disputa, né? Os interesses da igreja, os interesses ideológicos, existem outras questões. E aí, manipulação ideológica é favorecida pela privação material. É isso que a igreja acusa o socialismo, que o fato das pessoas do campo serem pobres facilitaria a penetração das ideias socialistas, que do ponto de vista da igreja era lido como manipulação dessa população. Então é por isso que o gabarito considera o item E. Tá? É óbvio que aqui existe toda uma outra questão que a Unicamp fez em 2020, né, sobre o termo ideologia. Né? É curioso porque aqui remete muito a essa ideia de que você considera manipulação ideológica as outras ideologias e não aquela que você propaga. A que você propaga nunca manipula os outros. Essa é sempre portadora de uma verdade incontestável, né? Mas aqui é o item E. Eu vou deixar o link também para essa questão da Unicamp. Tem uma resolução dela aqui no canal. Agora, a prova de 2018, que é a última que abordou esse tema, traz duas questões que a gente pode associar ao contexto da ditadura militar. A primeira é a 58, que fala do governo João Goulart, aquele que antecede, né, aquele que sofre o golpe militar. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras. É a democracia dos monopólios, nacionais e internacionais. A democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo quando o povo livremente vem para as praças. As praças que são do povo, para as ruas que são do povo. Tá? Em um momento de radicalização política, a retórica do discurso do presidente João Goulart, proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de. Bom, então, olha que interessante, né? Traz um trecho do discurso do João Goulart na Central do Brasil, né? Já no contexto que descamba para o golpe militar de 64, e ele faz uma defesa de pautas nacionalistas, né? Da Petrobras, da questão da participação popular, da aproximação do governo com as demandas da população, e coloca os opositores como defensores de uma suposta democracia que atenta contra os interesses populares, né? Então, sim, o discurso do João Goulart é extremamente atual, né? Vamos lá. Conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites. Só que, assim, ele não é propagador de uma... Ele não quer atrair as elites. Ele sabe que as elites não estão alinhadas a ele. Inclusive porque ele diz que as elites brasileiras, elas são associadas ao capital internacional. Então, não haveria esse tipo de aproximação. Impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos. Aí que tá. Também não é um problema de pressões externas, né? O João Goulart, ele enfrenta uma oposição interna que dialoga com interesses internacionais. Regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. Não, porque o João Goulart não era autoritário. Ele, inclusive, permitia que houvesse oposição a ele, coisa que depois de 64 não existe mais, né? Aprovar projetos reformistas para atender à mobilização de setores trabalhistas.
aí é que tá, né? O João Goulart, nesse discurso, defende a execução das reformas de base, que tinham como suas pautas ampliação dos direitos trabalhistas, ampliação do acesso à educação, principalmente às universidades, e o projeto controverso da reforma agrária. Então aqui é o item D. Olha o item E. Incrementar o processo de desestatização para diminuir pressão da opinião pública. Só que ele era defensor da preservação da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da CSN, da Eletrobras, como empresas estatais. Por quê? Porque o João Goulart, ele era cria política da era Vargas, né? Ele era ex-ministro do governo Vargas, então ele não era defensor de projetos de desestatização, que hoje, sim, são coisas defendidas, né, pelo governo brasileiro, mas que naquela época não. E detalhe, a ditadura militar também não tocou nenhum tipo de processo de desestatização. Inclusive criou mais uma estatal, né, a Embraer. Então, não era essa a discussão da época. Embora houvessem setores civis contrários à criação de estatais, inclusive isso é uma crise que vem desde a época do Getúlio Vargas, com a criação da Petrobras. E a outra questão, que era a questão 69, né, trazia lá uma carta, né, do cartunista em fio, né? São Paulo, 10 de janeiro de 79, né? Santíssimo Presidente Ernesto Geisel, considerando as instruções dadas por Vossa Senhoria de que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arras, Leonel Brizola, Luiz Prestes, Paulo Schilling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire, considerando que, desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, história e sangue desses 8 senhores. Considerando tudo isso, por imperativo de minha consciência, venho por meio dessa devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo. Bom, a carta do Enfio menciona ali pessoas que são, obviamente, opositoras do regime militar, né? Inclusive políticos, né? O Francisco Julião era das Ligas Camponesas, o Miguel Arraes, né? Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes, inclusive, foram figuras muito destacadas na política brasileira, né? O Luiz Prestes, Partido Comunista, o Brizola depois foi candidato à presidência da República, inclusive na redemocratização, e o Paulo Freire, né? Polêmico Paulo Freire, aí que a ditadura perseguiu por propor a pauta extremamente comunista de alfabetizar adultos analfabetos, né? No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista em fio expressava uma crítica à censura moral das produções culturais, não porque não necessariamente essas pessoas estão envolvidas com produções culturais que foram alvo de censura, né? Limite do processo de distensão política. O que seria processo de distensão política? O Geisel anunciou a tal abertura, o que em tese colocaria fim às perseguições, mas ao mesmo tempo ele nega direitos a certas pessoas, ou seja, existe um limite entre o discurso e a prática dessa abertura, por isso que é o item B. Mas vamos ver as outras. C. Interferência militar de países estrangeiros. Não é disso que se trata. Representação social das agremiações partidárias também não estamos discutindo aqui a existência de partidos políticos, tá? Embora várias das pessoas citadas depois se identifiquem com diversos partidos políticos no período da redemocratização e alguns com partidos do período anterior à ditadura. Impedimento de eleições das assembleias estaduais, também não é o caso, não estamos falando da interferência nas eleições de deputado estadual. Então, aqui era o item B, tá? Então, essas foram as últimas questões, né, que trataram aí do tema ditadura civil-militar no Enem, tá? No vídeo anterior eu explico por que essas questões não aparecem mais, né? Mas se você não viu, tá aqui do lado o link para ele. Fora isso, bons estudos e até o próximo.